Olá, eu sou o professor Sérgio Assunção Monteiro. Eu sou doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. Bem, você vai estudar comigo aqui sobre inteligência artificial. Esse é um dos assuntos mais modernos que nós temos atualmente. E os nossos tópicos aqui, nós vamos passar aqui na introdução sobre inteligência artificial. Vamos passar sobre a apresentação da nossa disciplina propriamente dita, onde a gente vai falar aqui o que é que nós vamos estudar. Nós vamos fazer, sim, uma introdução aos conceitos iniciais de inteligência artificial. Também vamos falar, claro, assim, o que é inteligência artificial, isso significa o quê? O que pode ser considerado inteligência artificial e, claro, nós vamos falar também o que não é inteligência artificial. Tá? Isso é um ponto também importante, porque às vezes a gente pode ter a noção que qualquer coisa é inteligência artificial, Ou seja, basta a gente estar trabalhando com um computador, então a gente está usando já a inteligência artificial. E não é assim que funciona, tá bom? Bem, feito isso, tá? Assim, a gente feito a apresentação aqui da disciplina, vamos lá. Vamos passar aqui, falar primeiro sobre o que de fato, tá? O que é esse estudo aqui sobre inteligência artificial. Então, o que é que nós vamos discutir nesses tópicos, tá? O que é que nos guia, tá, para podermos desenvolver processos bem definidos, utilizando algoritmos que passam, por técnicas que nos ajudam a produzir resultados, tá? Vamos lá, vamos tentar trazer isso um pouquinho mais para breve, tá? Assim, ou seja, para mais perto da gente. Então, veja o seguinte. No dia a dia, existem muitas coisas que nós fazemos que são processos automatizados. Muito provavelmente você deve falar assim, caramba, eu fiz isso no automático. Agora imagine o seguinte, se você fez isso no automático, muito provavelmente quer dizer o quê? Que existe uma sequência de passos para aquilo ali. Ou seja, esse processo ele pode ser automatizado. Então, se ele pode ser automatizado, então é claro que a gente poderia descrever esse processo em etapas e utilizar uma ferramenta para poder construir essa solução. Tá? Então, essa ferramenta, esse passo a passo é o que a gente chama de algoritmo, tá? Aqui, mas vamos passar aqui um pouquinho mais adiante. E aí, dentro dessa nossa disciplina aqui, o que é que a gente aborda, tá certo? A gente fala sobre o que tem como foco, nas aplicações de inteligência artificial. Isso é um ponto importante, por quê? Porque a gente pode ter, às vezes, a noção equivocada que a inteligência artificial, ela aborda tudo. Isso não é verdade, tá? Como eu falei, não é porque a gente está trabalhando com o computador que é que tudo se torna artificial, tudo se torna inteligência. Um tópico aqui muito importante aqui para a gente é exatamente esse, inteligência. Então, a gente tem que definir o que significa isso, aqui, inteligência. E dentro desse processo, assim, lembrar o seguinte, que isso é um meio, tá? Ou seja, a inteligência artificial em si, ela não é um fim. Então, qual é o objetivo da gente com isso? O que é que a gente quer chegar com a inteligência artificial? Esse é um ponto que a gente vai aqui discutir aqui um pouco mais adiante, tá? Outra coisa, que é importantíssima, que a gente vai ver mais à frente, tá certo? É sobre a linguagem de programação Python. Eu imagino que você que está nos escutando agora, você já programa em alguma linguagem de programação, tá? Imagino, inclusive, que você já deva ter ouvido falar sobre o Python, Python é uma das linguagens de programação mais importantes da atualidade, tá? Existem diversas outras linguagens de programação e, claro, inteligência artificial, ela não fica nem de longe restrita a uma linguagem específica. Apesar de que existem diversas linguagens que são mais apropriadas para essa finalidade, para a gente desenvolver, tá, soluções de inteligência artificial. Então, atualmente, o que nós temos no Python, uma linguagem que facilita bastante o desenvolvimento de sistemas, tá? É uma linguagem de uso geral, então a gente pode utilizar o Python, por exemplo, para programar em bancos de dados, para desenvolver aplicações web, tá? Para desenvolver aplicações de internet das coisas, para desenvolver aplicações de Big Data, ou seja, diversas e diversas finalidades. Tá bom? Dentro dessas finalidades, nós podemos utilizar o Python também para inteligência artificial e, mais especificamente, em um assunto que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, que é sobre aprendizado de máquina, tá? E por que, que o Python faz tanto sucesso? Devido a ter uma comunidade muito grande, tá? Realmente, temos pessoas no mundo inteiro que programam no Python, é muito fácil realmente a gente encontrar documentação sobre isso, é muito fácil a gente encontrar em redes sociais específicas, como exemplo, o Stack Overflow,
tá? Assim, muitas soluções de problemas em Python, tá bom? Fora que a sintaxe em si, ela é simplificada. E uma coisa assim que é muito vantajosa para a gente desenvolver realmente com Python são as bibliotecas. Nós temos diversos pacotes que facilitam muito o nosso trabalho. Isso faz o quê? Que a gente focado realmente na construção da solução, tá bom? E aí, o que vai acontecer, né? Assim, depois que nós falarmos aqui, né, sobre o Python, né, fizermos essa introdução, tá? Nós vamos ver um exemplo prático, tá certo? De como utilizar o Python para desenvolver, claro, uma solução de inteligência artificial. Isso é extremamente importante, né? Imagino que vocês estejam bem ansiosos por isso, tá? A gente vai falar sobre ambiente, né, de desenvolvimento, de trabalho, tá? Tem muita coisa que realmente facilita a nossa vida, tá bom? Para fazer esse tipo de desenvolvimento. Em especial, a minha sugestão para você é que você trabalhe com o Google Colab, tá? Para trabalhar no Google Colab, tudo que você precisa é simplesmente de uma conta no Gmail. Ele é um ambiente gratuito, tá? Muitíssimo fácil de utilizar, tá? Você vai conseguir desenvolver rapidamente suas aplicações. E fora que muitas das preocupações que você teria, né, se você fizesse a instalação local, você não tem realmente no Google Colab. Por outro lado, quando você vai desenvolver uma solução que você precisa, né, de mais robustez, você precisa de mais flexibilidade, aí sim, é melhor você baixar uma aplicação local, tá? Aí eu te dou algumas sugestões. O PyCharm é a melhor de todas, tá certo? Mas tem outras também, tá certo? Temos o Spyder e também temos o Visual Code, que é uma IDE, né, ou seja, um ambiente de desenvolvimento de uso geral. Assim, ou seja, não fica restrito apenas para o Python, tá? Realmente, quem programa no Python trabalha principalmente com o PyCharm, tá certo? Mas tudo isso que eu falei são boas opções. Mas a minha sugestão inicial, tá, principalmente para você que está tendo uma introdução à inteligência artificial, é trabalhar com o Google Colab, tá? E aí, né, claro, assim, nesse módulo aqui a gente vai ter, obviamente, né, uma breve introdução sobre o que vem a ser, né, inteligência artificial e o que não é inteligência artificial, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, desejo bons estudos para vocês, até mais.